Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus nessa noite. Nós vamos inicialmente considerar o texto de Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, será esse o primeiro texto que nós veremos. E depois Efésios 2, de 1 a 3. Então, Romanos 3 e depois Efésios 2, de 1 a 3. Antes de lermos a porção, nós vamos orar ao nosso Deus mais uma vez, tá bom? Pai, nós queremos te agradecer pela bênção de tomar a tua palavra em nossas mãos e meditarmos nela. Pelo que rogamos a ação poderosa do teu Santo Espírito nos conduzindo à verdade e na verdade, de modo que possamos viver e agradar ao Senhor em todas as coisas. Toma-nos nas tuas mãos, a começar em mim. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Nós vamos ler Romanos 3, 23. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora vamos para Efésios 2, 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Amém. Meus irmãos, recentemente tive que considerar uma pergunta que me foi feita, aparentemente muito simples, mas eu creio que o assunto que nós vamos ver hoje nos ajuda a compreender um pouco dessa realidade. A pergunta foi a seguinte: pastor, por que o homem é tão mau assim? E a pessoa fez essa pergunta exatamente considerando uma situação que esteve diante dela, e ela percebeu ali a maldade humana. Eu creio que a esta pergunta muitas respostas são oferecidas, mas a questão não é a quantidade e até mesmo a natureza delas, mas qual delas faz jus ao que a Escritura diz. E aí é que reside o problema, não na Escritura, mas na falta de percepção bíblica acerca da nossa comum condição como seres humanos, criados à imagem e semelhança do Senhor. Por que nós que fomos criados por Deus, não é? Nós somos o que somos e fazemos o que fazemos. Quando nós então consideramos esse assunto e levamos em consideração o que a Escritura nos diz, particularmente nesses dois textos que li com os irmãos, a gente se depara com algumas declarações que não são declarações muito recebidas, muito bem recebidas hoje, né? Por exemplo, você dizer que o ser humano ele é pecador, embora pareça ser um senso comum, né? Mas você é um pecador. Isso parece ser uma afronta. Para alguns até não refletir a realidade, porque a pessoa tem uma noção errada sobre a sua própria pessoa, e ela diz: olha, não é tão assim, eu sou bom. Então ela vai querer contrastar uma coisa com uma outra. Mas quando a gente olha para a Escritura, como eu disse, Romanos 3, 23, a declaração é muito clara: todos pecaram. Não há como fugir dessa realidade. O ser humano é um pecador em essência. Isso é uma realidade. E aí, quando a gente conjuga esse texto de Romanos 3, 23 com o texto de Efésios capítulo 2, de 1 a 3, onde nós temos ali da parte do apóstolo Paulo uma descrição de quem nós somos, a partir das inclinações do nosso próprio coração e daquilo que fazemos neste mundo, aí você tem a constatação bíblica perfeita, né? Você tem uma declaração de que todos pecaram e que nosso estado primário é o estado de morte espiritual. Nós já chegamos no mundo mortos espiritualmente, inclinados a fazer aquilo que o mundo nos ordena, no sentido do seu sistema de valores, de princípios, aquilo que é a vontade de Satanás, inimigo das nossas almas, né? Que ele chama de príncipe da potestade do ar, e o que é terrível também é fazer aquilo que está no nosso próprio coração, a vontade da carne, como o texto descreve.
Então, quando essa pessoa fez a pergunta, que eu mostrei para ela isso, inicialmente ela ficou um pouquinho assim chocada, né? Porque não era essa a percepção que ela tinha. Porque geralmente a gente coloca a responsabilidade da nossa maldade no outro, nas circunstâncias, e pouco paramos para analisar a nossa condição, o que a Bíblia nos ensina a fazer. Então hoje a gente vai olhar para o artigo 15 da Confissão Belga, que é a confissão que a gente está estudando, e o tema que está sendo abordado é exatamente o tema do pecado original, tá? E eu quero fazer aqui algumas colocações, que não são minhas, logicamente, mas são bíblicas, sobre essa questão do pecado original, antes de lermos o artigo propriamente dito, tá certo? A primeira colocação que eu gostaria de fazer é exatamente que existem 3 fatores que você precisa entender quando você vai falar de pecado original, tá bom? 3 coisas importantes, grave, por favor. Primeira delas é que esse pecado original, ele é derivado da raiz original da raça humana. Então, desde que nós fomos feitos pelo Senhor, você já tem isso, não tem como fugir. Desde o seu nascimento, toda a raça humana tem isso, ok? O único que está fora disso, de modo sobrenatural, é o Senhor Jesus Cristo, porque ele foi concebido de modo que? Sobrenatural. E inicialmente Adão e Eva, porque tendo sido criados bons, mas estavam passivos de cair, o que aconteceu? Então eles também sofreram por conta do seu próprio pecado. Então esse é um ponto. A segunda coisa que eu queria que você visse é que esse pecado original está presente na vida de todo e qualquer indivíduo, desde a sua concepção, o seu nascimento, já está lá. Então não é uma coisa que você adquire depois que vem à luz. No ventre materno você já tem isso. E um dos textos que são utilizados para provar isso, é exatamente o que está aí, por favor, abra a sua Bíblia, no Salmo de número 51, por favor, veja comigo. Salmo número 51, o rei Davi pecou, foi confrontado pelo profeta Natã, a mando do Senhor, toma consciência da sua condição e faz esta oração aqui de confissão. E observe bem que, tendo dito do seu pecado, ele vai falar agora da sua própria condição. Veja o verso 5, particularmente, Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me, o quê? Concebeu minha mãe. Então, não tem como você fugir dessa realidade. No ventre materno, você já é alguém portador deste pecado original. Então, a pessoa já nasce em pecado. Eu não estou dizendo que ela já pecou, mas ela já nasce em pecado. Ok? Inclusive, se você for ler o texto de Romanos falando sobre Esaú e Jacó, vai dizer que eles estavam no ventre materno, nem haviam cometido o pecado, mas eram pecadores. E a escolha de Deus já prevaleceu. Então, eu não estou dizendo que no ventre materno você peque não, tá? Por favor. Eu estou dizendo que ali você já tem o que? Este pecado original, desde a sua concepção. A terceira coisa que eu queria que você guardasse é a seguinte: é por causa desse pecado original, usando a terminologia correta, ele é a raiz interna de todos os pecados concretizados que corrompem a vida do homem. É a base de todos os outros. Então, porque você está nesta condição, você peca. Logo, não há um ser humano que não quê? Peque. Por causa dessa condição que nós todos estamos. Então, quando eu olho dessa perspectiva, nesta perspectiva que a Bíblia nos apresenta, eu creio que a primeira coisa que deve trazer impacto sobre a nossa vida é uma percepção correta sobre quem nós somos. Não tem santinho, não tem anjinho. Naturalmente, por conta da queda dos nossos primeiros pais, você já nasce com esse pecado original. E eu vou dar um exemplo claro disso. Geralmente, quando nossos filhos fazem alguma coisa, eu creio que a gente conhece um pouco os nossos filhos, né? Alguém que nos é próximo. A nossa primeira atitude é: meu filho não faz isso. Eu acho que devia ser exatamente o inverso.
Ele faz isso. Ele tem todas as ferramentas para fazer isso. E isso choca os pais. Você pode até querer que ele não faça, instruí-lo, para que ele aprenda a não fazer o que é errado, mas você não pode esquecer que ele tem potencialmente capacidade de fazer qualquer mal, salvo pela ação do Espírito Santo de Deus, que restringe o mal, ele não faz. Então pense nisso. Então essas coisas precisam estar na nossa mente, quando a gente vai observar essa declaração da confissão, sobre a qual eu quero apresentar o seguinte tema nessa noite: todos pecaram. A universalidade e efeitos do pecado na raça humana. Ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria que você visse, eu vou ler o termo aí da confissão e vamos explicando ponto a ponto como um subitem, tá certo? Primeira coisa, a questão do pecado original é uma questão de fé no relato da queda da humanidade. Veja que desde que a gente falou de criação, sempre é uma questão de fé, né? Fé na criação, fé na providência, fé na existência de Deus. Eu preciso também crer que houve uma queda. Não é um mito, não é uma invenção para mostrar, essa é uma das formas de perceber como o mal está. Não, na humanidade, não é isso não. É o relato de Deus, portanto, inspirado, inerrante e suficiente para você compreender a nossa comum condição. Então, Gênesis capítulo 3, que é o que temos o relato da queda, que inclusive é ratificado pelo profeta Oséias, quando vai falar da corrupção da nação de Israel, o próprio apóstolo Paulo escrevendo as suas epístolas, o apóstolo João também, quando escreve o seu evangelho e as suas epístolas, mostra que houve um momento em que aconteceu a queda. Mas eu preciso entender que, a despeito de estar na Escritura e nós crermos, nem todos vão crer assim. Essa não é uma crença universal, mas nós que fomos salvos, precisamos crer no relato fiel de como aconteceu essa queda. E aqui eu quero trazer rapidamente, né? Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden, Gênesis capítulo 2, deu a ele a missão de cultivar e guardar. Ali estão embutidos os mandatos de Deus. Que são mandatos? São as ordenanças de Deus para o homem. Mandato cultural, que é a relação dele com a criação, mandato social, que é a relação dele com outros seres, e o mandato espiritual, que é a relação do homem com o próprio Deus. E deixou o mandamento: de toda árvore do jardim comerás, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Logo em seguida você vai ver o relato da tentação, quando a serpente se aproxima, primeiro de Eva, e em seguida ali você vê a situação que Adão também se envolveu de modo passivo. Em outra ocasião a gente observa isso, e eles comem do fruto que Deus havia dito para eles não comerem. Imediatamente eles percebem que estavam nus. Então ali você já vê a queda da humanidade. Esse relato é literal, é de fato que aconteceu, então você precisa crer nisso. Abra sua Bíblia aí, por favor. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Veja a questão da historicidade do relato da queda sendo usada pelo apóstolo Paulo nessa porção. Abriram? 1 Coríntios 15, 20, posso ler? Diz assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que, observem agora, a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A pergunta é: por meio de quem a morte veio? Quem foi esse homem? Agora leiam juntos o verso seguinte. O que é dito? Porque assim todos morrem, então como foi que a morte veio sobre todos os homens? No momento em que Adão pecou. Então Paulo tem uma pressuposição quando ele faz essa afirmação. Qual é? Houve uma queda, creio nisso, e escreve sobre isto. Então a primeira coisa que você tem que entender é: você crê que a humanidade está nesta condição
por conta da queda. Aqui, estudando um pouquinho sobre essa parte de aconselhamento, necessariamente a gente tem que passar pelas teorias seculares de aconselhamento. Aí entra as psicologias todas, né? Todas as correntes. Mas pasmem, viu? Nenhuma corrente psicológica toma como pressuposição secular a queda. Então, para eles, não houve problema, porque não houve o quê? Queda. Então, o homem pode estar com um problema por várias razões, mas nunca foi pela queda. Então, me diga, se eu erro na avaliação, eu terei precisão no diagnóstico? Se eu desconsidero a causa primária e mais importante da minha condição, eu tenho como acertar? Difícil, para não dizer impossível. É uma questão de fé. E quando eu digo fé, eu não estou destituído de razão, viu? Porque não são incompatíveis. Por favor, não vivam a partir desse binômio, porque não vai dar coisa boa, não. Fé e razão não se contradizem. Tá? Já expliquei sobre isso quando estudamos Hebreus 11. Então, a primeira coisa é um relato de fé. Segunda coisa, aí eu vou ler a declaração, tá? Cremos que pela desobediência de Adão, o pecado original se estendeu por todo o gênero humano. Pergunta que eu tenho que fazer para mim, eu creio assim? Amém. Segundo, então, é uma questão de fé. Segundo, é uma questão de fé que me mostra em que consiste esse pecado. Declaração: este pecado é uma depravação de toda a natureza humana e um mal hereditário, com que até as crianças no ventre de suas mães estão contaminadas, e a raiz que produz no homem todo tipo de pecado. Irmãos, às vezes a gente fica pensando, meu Deus, o que é que eu vou deixar para os meus filhos? Olha, você já tem uma herança para você deixar para eles. Sabe qual? Pecado hereditário. Então o povo diz assim, né? Não comprou, herdou. Por geração natural, está ali. Então você precisa crer nisso. Consiste em quê? Uma depravação de toda a natureza humana. Aqui não só de todos os homens, mas da natureza toda. E aí nós temos uma doutrina importante, né? Que é pelo acróstico Tulip, né? Que é total depravação. Então o homem todo está corrompido pelo pecado. Agora lembre, a depravação é total, mas necessariamente ela não é final. Porque Deus, por sua graça, nos redime em Cristo Jesus. Então, esta é a depravação que passa para toda a humanidade, inclusive para as crianças. Por isso que eu insisto com os pais a necessidade de evangelizar as crianças. Então, até elas estão contaminadas. E é esta raiz que produz o quê? Todo tipo de pecado. Abra sua Bíblia aí em Jó, por favor, capítulo 14. Jó, capítulo 14. Uma das acusações que pesava sobre Jó da parte dos seus amigos é que ele era pecador e que tinha pecado. Certamente ele tinha consciência disso. Mas aí, quando ele vai fazer a meditação sobre a brevidade da vida, ele vai fazer uma declaração muito importante. Eu queria que você visse, tá? Preste bem atenção nisso. Como Deus é bom conosco quando nos redime. Ouça bem. Eu vou ler do 1 até o 4. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Por causa de quê? Do pecado. Nasce como uma flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. Brevidade da vida. E sobre tal homem abre os olhos e o faz entrar em juízo contigo. Então ele está dizendo, Senhor, diante desse homem, que é essa fragilidade toda, o Senhor entre em juízo com ele. Aí ele faz: quem da imundícia, irmão, isso aqui é muito grave, quem da imundícia
poderá tirar coisa pura. Quem é a imundícia que ele está falando aí? Quem é o imundo? É Deus? Ah, é o outro, porque eu não sou. Diria o orgulhoso, né? Não. Como é que eu posso, de um coração depravado, tirar coisa boa? Então, se sai ainda algo bom, é a manifestação graciosa do Senhor. Porque se dependesse de mim mesmo, nada de bom. Estava refletindo sobre isso, me perdoe sair daqui um pouco. O senhor disse, pastor, como é que o senhor vê a igreja? Aí uma vez eu lembrei de uma metáfora, pastor, eu disse que a igreja é um grande hospital. Por quê? Porque é um lugar para receber gente doente. Mas é que de braço quebrado? Perna arrancada? Não. É doente espiritualmente, meu irmão. Aí um professor dizia, é o melhorzinho baba. É doido. Porque quando nós olhamos a nossa condição, é terrível. É a graça de Deus sobre nós, todos nós. Então, esse pecado consiste nessa depravação que atinge o homem como um todo, da criança ao adulto, o idoso também, e é a raiz de todo pecado que nós fazemos. Por quê? Porque quem dá imundícia poderá tirar uma coisa pura. Agora um detalhe, viu? Você vai ouvir isso nas igrejas coach? Vai? Vai ver que você pode, você consegue, você é forte. A força está dentro de você. Eu tenho uma força, lembra o pessoal mais antigo do He-Man? Eu tenho uma força. Não tem força nenhuma, meu filho. Você quer saber o que é que nós temos mesmo? Deus dá um retrato perfeito disso na sua palavra. Então esse pecado original me mostra quem eu sou, como que isso se estende, que de mim nada procede de bom. Terceira coisa, como é que Deus me vê então? Que essa foi a indagação de Jó, né? Senhor, o Senhor vai entrar em juízo comigo? Como é que Deus me vê? A confissão diz, por isso, olha como só a palavra, é tão repugnante e abominável diante de Deus, que é suficiente para condenar o gênero humano todo. Deus vê aquele que está nessa condição como algo repugnante e abominável. Aí vem outra coisa que não entra na minha cabeça, mas isso é por iluminação do Senhor, não veio de mim mesmo, que é, como é que o homem ainda acha que pode chegar diante de Deus, fora da mediação de Cristo, e encontrar algum favor de Deus? Que loucura é esta? Porque quando eu me aproximo diante de Deus, a parte da mediação de Cristo, ele vê um depravado. E aqui não tome o conceito de depravação como o mundo fala, não é só da questão de perversão sexual, não. É a depravação no sentido de pecaminosidade, tá? Ele vê nesse ponto. Então como é que eu vou ousar chegar diante de Deus e achar que eu não serei consumido? Que eu posso chegar e pedir alguma coisa a Ele fora de Jesus? Não dá. Abra a Bíblia aí, por favor, Hebreus 4. Novo Testamento, Hebreus 4. Veja como o escritor fala da necessária mediação de Cristo. Hebreus 4,14. Posso ler? Hebreus 4,14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião o quê? Então, antes dele falar que a gente pode se achegar, a gente tem que ter um mediador. Quem é o mediador? Cristo. Pastor, eu posso botar outro como mediador? Não. E mediadora? Também não. Porque nenhum é perfeito como Cristo.
Então, quando eu me entendo nessa condição de pecador, eu não ousarei me aproximar do Senhor, senão pela mediação de Cristo, porque eu serei consumido. Por quê? O termo da confissão é tão repugnante e abominável diante de quem? De Deus. Nós somos assim. Por isso que Cristo nos reconciliou com o Senhor, para que a gente pudesse ter livre acesso ao Pai. Quarto, pastor, então, se eu estou nessa condição terrível, como que Cristo me livra disso? Como é que o Senhor provê algo para me tirar dessa condição tão terrível, de repugnância e de estar visto pelo Senhor como esse ser abominável? Aí a resposta diz: nem pelo batismo o pecado original é totalmente anulado ou destruído, porque o pecado sempre jorra desta depravação como água corrente de uma fonte, o quê? Contaminada. Primeira coisa que ele vai dizer, não é o batismo. Então nós não cremos numa regeneração batismal e nem cremos que você faça um ato aqui, sem que tenha ocorrido uma ação de Deus antes, terá qualquer validade. Então não adianta você inventar qualquer coisa, ou se valer daquilo que Deus estabeleceu, tomando a coisa pela própria coisa, sem um devido entendimento e fé em Cristo, que isso vai resolver seu problema, não. E aí lembra do que nós temos falado todo domingo à noite aqui, pregando em Romanos. A condição de depravação da humanidade, todos caídos, só há uma forma: justificação pela fé. A nós foi imputado o pecado de Adão, por isso nascemos nessa condição. Mas pela graça do Senhor, mediante a fé, foi imputada a nós a justiça de Cristo, o que faz com que Deus olhe para nós e nos perdoe, nos aceite e nos considere justificados por Cristo Jesus. Então como é que ele resolve? Somente se formos justificados o quê? Pela fé, crermos naquele que é justo. Fora disso não tem solução nenhuma. Vamos pensar aqui à luz de Gênesis 3, tá? Volta lá para Gênesis 3, por favor. Esse padrão que está aqui em Gênesis 3 é o padrão que foi estendido por toda a humanidade sem Cristo. O que o homem vai tentando é, por sua criatividade, bolar modos diferentes, mas todos seguem o mesmo padrão. O viés está aqui estabelecido. Então vamos pensar. Depois que o homem caiu, veja comigo, verso de número 7, tá bom? Abriram-se os olhos de ambos, ok? Pecaram e abriram os olhos, não foi para o bem, foi para o mal. Primeira provisão: percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas, o quê? Note que aqui, para além da arte de fazer uma cinta, está o conceito de obra. Então a primeira tentativa de resolver o problema da nossa condição foi com minhas próprias obras. Aí eu pergunto, isso resolve? Como é que eu, com as mãos cheias de graxa, vou pegar numa folha de papel branco, fazer um barquinho bem bonito e apresentar como ele perfeito? Não vai dar. Tudo que eu tocar vai contaminar. Então, ainda que eu tenha a melhor obra, Deus diz, não passa de trapo de imundícia. Então, primeira provisão de Adão: vou resolver meu problema com Deus fazendo coisas boas para Ele, quando no fundo era para mim mesmo, né? Não resolve. Então, se você acha que vai resolver seu problema com Deus fazendo obra social, né? Porque eu sou bom pai, bom esposo, você tem que ser tudo isso. Você tem que ajudar o próximo, mas isso não lhe salva. Ok? Segunda coisa, tentativa humana ainda, tá? Quando ouviram a voz do Senhor, verso 8, o Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, segunda tentativa, esconderam-se da presença de quem? Agora diz, olha aqui para mim, ele tentou se esconder, aí Deus chama: Adão, onde estás? A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra.
Ao mesmo tempo, eu pergunto, tem algum lugar que você pode se esconder de Deus para resolver o problema do pecado? Salmo 139. Se desço o abismo, se tomo as asas da alvorada, se bota a minha cama lá no mais profundo abismo, lá está também. Então, para onde eu vou fugir? Para onde me ausentarei da tua presença? Então, fugir também não adianta. Então, veja, vou resolver com minhas obras. Resolveu? Não. Vou fugir para Deus não me alcançar. Resolveu? Não. Por isso que a gente diz às pessoas, né? Você está com um problema, quer resolver o problema, ele troca de cidade. Troca de estado. Vai embora para outro país. Resolve o problema? Você só vai mudar o endereço do problema. Mas o problema está lá. Então não adianta fugir. Terceira tentativa. Deus chama para o diálogo. Primeiro Adão, que é o responsável, homens. Adão, você comeu do fruto que eu disse não comer, Adão? Resposta de Adão: comi. Foi? Foi o que ele disse. A culpa é dela. Finalmente é do Senhor, que foi o Senhor que me deu. Aí aperta Eva. Chama Eva. Eva, você fez isso, Eva? Senhor, não disse que fez nem que não fez. A serpente jogou também. Então, eu não vou entrar nem pelo lado da serpente, que a serpente não teve nem o que falar, né? Está julgada mesmo. Mas os dois fizeram o quê? Imputaram a sua responsabilidade a outro. Transferência de responsabilidade. Não é assim que a gente resolve nossas coisas hoje? A culpa é de papai, a culpa é de mamãe, a culpa é do irmãozinho, a culpa é do governo, a culpa é... Finalmente a culpa é de quem? De todo mundo, só não é minha. Então, como é que eu resolvo o problema disso? É crer naquele que não tinha culpa nenhuma, mas que se fez pecado em nosso lugar e morreu por nós. É a única forma de resolver o problema do pecado. Fora disso, só tentativas frustradas. Você vai perder tempo. Mas você quer cansar? Canse. Mas sabe que lá na frente você vai parar e vai dizer assim: perdi tempo. Não vai resolver. Então, como é que eu resolvo? Crendo em Jesus. É a única forma que Deus proveu para me livrar dessa condição. Fora disso, impossível. Tá? Finalizando. Então, qual deve ser a minha compreensão sobre isso? Primeiro vimos como Deus estava vendo o pecado, como é que ele... Agora, qual é a minha compreensão? Quinto e último. É que o pecado original não é atribuído aos filhos de Deus para condená-los, mas é perdoado pela graça e misericórdia de Deus. Isso não quer dizer que eles podem continuar descuidadamente numa vida pecaminosa. Pelo contrário, os fiéis, conscientes desta depravação, devem aspirar a livrar-se do corpo dominado pela morte. E aí, neste ponto, nós rejeitamos o erro do pelagianismo, que diz que o pecado é somente uma questão de imitação. Você peca porque você imita. De fato, há um aspecto da imitação, mas não é por conta disso. Nós pecamos não é porque imitamos, é porque nós somos pecadores, é uma questão da sua natureza caída. Porque se você botar uma pessoa sozinha numa ilha, ao lado de um jumento, ele vai pecar, ele vai botar a culpa em quem? Vai botar no jumento, do mesmo jeito que Eva fez com a serpente. Mas o que é que você vai imitar do jumento? Então, eu preciso, como crente, passar pelas portas dessa igreja e entender que eu sou um pecador, carente da graça de Deus. E isso não é só um momento da minha vida, não, é minha vida toda. E que se não for o Senhor comigo, eu vou cair, e cair, e cair. Mas eu preciso que Ele me sustente.
Eu preciso aprender a depender dele. E neste processo, uma coisa imprescindível é eu saber quem eu sou, segundo o que Deus me diz em sua palavra, e não segundo o que as pessoas dizem, ou quem sabe no meu próprio parecer. E o que é que Deus diz? Tu és um pecador, carente da glória de Deus. Tome consciência disso. Leia a Bíblia e veja se isto não é a verdade. Peça a Deus que lhe dê esse discernimento e que aprenda a repousar pela fé naquilo que Cristo fez em nosso favor. Eu creio que se fizermos assim, irmãos, a nossa vida será muito diferente. E um dos aspectos que eu amo quando vejo essa doutrina é a humildade. Por quê? Porque quando você toma consciência de que você é pecador, quem você é, eu acho que a gente não olha para as pessoas assim. Mas a gente se enxerga como de fato Deus quer que nós nos enxerguemos. E essa humildade me leva à dependência de Deus, a confiança na provisão dEle, para que eu possa viver como um pecador redimido, não é? E que foi alvo da graça do Senhor. Essa é a melhor forma de nós vivermos neste mundo. Quero encerrar dizendo, lembra da pergunta da irmã? Pastor, por que nós somos assim? Eu espero que se essa pergunta lhe for feita, ou se for a sua, você saiba responder. E não somente porque é assim, mas também identificar qual é a provisão do Senhor, para que estando nessa condição você seja liberto, seja salvo, e possa viver como um pecador redimido pela graça de Deus. Tá bom? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.